Bom dia, pessoas. Bom dia. São 5 para as 10 da manhã, aqui em Londres. É um dia meio frio hoje. A máxima hoje que nós vamos ter aqui é 24 graus. A mínima foi 14. O verão voltou a ser o verão normal daqui da Inglaterra, né? Tivemos 4 dias de 30 graus, mas essa semana começou sexta-feira e até agora tá assim. Hoje é terça, né? Tá assim, meio frio, gente. Eu tive que usar um cachecol no pescoço, porque eu tô sentindo frio, minha mão tá gelada. Aqui dentro deve estar uns 20 graus agora. Bom, estamos hoje no capítulo 13 do livro de Êxodo. O povo já saiu do Egito, caminharam na direção de Sucote. Muita gente junto, então o caminho é bem. A caminhada é bem lenta, né? Porque tem criança, animal. E 3 dias de viagem eles chegaram a Sucote, que fica perto do Rio Vermelho, que hoje a gente chama Rio Vermelho, né? Na época não chamava esse nome. E aí o Senhor fala com Moisés, privilégio de Moisés, né? O Senhor fala com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Lembra que eles estavam na semana da Páscoa. A Páscoa tinha sido estabelecida 3 dias antes. Eles estavam bem no meio da Páscoa, era a semana dos pães asmos. Hoje, no mês de Abade, estás saindo. Que o Senhor te houver introduzido, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos reveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás essa cerimônia neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e no 7º dia verás festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu território. Naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, isto é por causa do que o Senhor me fez quando saí do Egito. Esta lembrança te será por sinal sobre a tua mão. E entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Gente, se formos levar só esse pedacinho para o advento do Cristo, o que Jesus disse para Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, os meus soldados estariam aqui para me salvar. O meu reino não é daqui.
que ele disse para a mulher samaritana? Os meus adoradores adorarão o Pai. Os meus adoradores, aqueles que eu buscar para mim, adorarão o Pai, o grandão, aqui, ó, em espírito e em verdade. O Senhor nos tirou do Egito, como o Senhor tirou Israel do Egito, através daquela matança. O Senhor tirou você do Egito através do filho dele que foi crucificado e imolado por amor a você. Agora, uma coisa é, tirar o povo do Egito não foi tão difícil para o Senhor. Agora, tirar o Egito de dentro do nosso coração, é uma luta eterna. Foi em Israel, está sendo com você, está sendo comigo. Eu não me excluo nessa situação. Eu estou nesta situação como você está. Nós fomos tirados do Egito através do sangue, o sangue redentor do Messias. Mas tirar o Egito de dentro do nosso coração. Lembra do jovem rico que foi atrás de Jesus? Ele sabia todas as leis, ele cumpria todas, só não cumpria uma. Ele só não cumpria uma. E Jesus tocou naquele ponto dele. Você quer ser perfeito? Cumpra o segundo mandamento, que amarás o teu próximo como a você mesmo. Eu não estou fazendo isso. Eu não consigo fazer isso ainda. Eu ainda tenho rejeição por certos tipos de cultura na Terra. Eu ainda não consigo orar. Eu já estou começando a conseguir orar quando eu vejo na rua, Senhor, tem misericórdia. Mas eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Eu que tenho que ter misericórdia. Sabe por que eu que tenho que ter misericórdia? Por um simples fato. Quando Jesus disse para os discípulos, quando eles estavam lá na última ceia, Jesus caminhando com eles para o Getsemane, Jesus disse para eles, vocês estão maravilhados porque eu disse que eu vou para o Pai e eu vou mandar o Espírito Santo, etc. Aí o que ele disse? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, fareis muito mais do que eu fiz. Aí o Pai que está nos céus vos responderá. Mas para o Pai responder é necessário que eu esteja em Cristo e que Ele esteja em mim. Sabe aquela possessão que tem que haver? Eu tenho que estar nele e Ele tem que estar em mim para que o Pai me ouça. Porque o Pai não vai me ouvir a mim, Ele vai ouvir Jesus de Nazaré que está em mim. Como Ele disse, que se as minhas palavras estiverem em vocês, aí Ele ouve, o Pai ouve, porque não é eu que estou orando, é o Espírito Santo que está dentro de mim, através de Jesus de Nazaré, que está pedindo ao Pai. Então não é eu que estou pedindo, é o Senhor que está ouvindo, o Filho que foi crucificado por mim. Do contrário, Ele não vai ouvir, porque Ele não ouve a gente, Ele ouve Jesus de Nazaré, Ele ouve o Espírito Santo, que leva aquilo que, se eu estiver nele e Ele estiver em mim. Não é só Ele estar em mim, eu tenho que estar nele. Entendeu? Se Jesus estivesse aqui hoje, quando ele visse uma mulher com aquele véu na cara passando, ele não ia rejeitá-la como eu rejeito. Ele iria orar por ela, pedir a misericórdia do Eterno por ela, para que os olhos dela se abram. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender a estar em Cristo.
Eu tenho que aprender a estar em Cristo. Então, aqui, essa ordenança de Moisés, o que ele disse? Você vai fazer um sinal na sua mão e um sinal na sua testa, para que você não se esqueça. Vê? Esta lembrança te será por sinal sobre a tua mão e entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando a houver dado a ti. Aí você pensa, então, Miri, quando eles chegaram lá, eles invadiram a terra dos outros? Não, gente, a terra era deles, os outros que invadiram a terra. Porque Jacó não estava lá, meus filhos dele estavam lá mais. Então, todo mundo falou, nossa, vocês saíram daqui, então deixa eu tomar posse daquele que eles deixaram. Porque Jacó deixou poços, deixou vilas cercadas com cerco mesmo. Abraão construiu uma grande vila toda cercada, e Jacó herdou essa vila do pai, em Hebron. Era toda cercada, toda murada. Quando eles saíram, os cananeus e os heteus e os ferezeus, todo mundo falou, saíram, então vamos tomar conta, vamos tomar posse. 400, 200 e 300 anos depois, eles voltam, né? Se contar com Abraão, 400 anos depois, eles voltam. A terra tinha sido tomada por esse povo. Versículo 12. Apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todos os primogênitos da jumenta resgatarás com um cordeiro, para que não mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os primogênitos do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho no futuro te perguntar, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão. Esses primogênitos resgatados, eles simbolizam as crianças e os filhos que morreram no Egito. De uma certa forma, o Senhor estava resgatando aqueles também. O Senhor é misericordioso, gente. Através desse resgate dos filhos de Israel, ele estava resgatando os primogênitos que ele levou do Egito para tirar o seu povo. Interessante, né? Endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, machos, e resgato a todos os primogênitos dos meus filhos. As crianças não eram mortas, elas eram substituídas por um cordeiro. E isso será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Tem uma tradição em Israel agora, eu acho que essa tradição veio dos judeus que migraram para a Rússia. Eles têm um negócio que eles enrolam na mão direita, esse é um negócio que eles vão enrolando, passando aqui e acaba aqui na testa. Bem interessante. É justamente lembrando essa cerimônia aqui, ó. Quando vocês forem em Israel, vocês vão ver isso demais. Tem certa época do ano, principalmente na época da Páscoa, eles fazem muito isso na rua. As pessoas que quiserem passar, sabe? Aí eles fazem ali na hora, depois sai, eles fazem as orações, né? E aí sai. É interessante. Quando o faraó, versículo 17,
Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Lembra que a Filistia, os filisteus estavam bem ali bem em cima, né? Até hoje é Gaza, né? Hoje é Gaza. Então o Senhor não levou eles direto, porque seria muito fácil levar eles direto, era o quê? 10, 15 dias de viagem eles estariam lá. Mas eles não, o povo não estava preparado para a guerra, não estava preparado para ver a batalha. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. E então farei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Bem, gente, Santorini estava lá, queimando, já estava quase que na hora de colapsar. Então, o fogo era muito alto e a fumaça muito grande. O fogo muito alto e a fumaça muito grande. Vocês já viram, né? Se vocês nunca viram, gente, acompanhe hoje, por exemplo, parece que lá nas Filipinas, um vulcão lá estava explodindo terrivelmente, né? Então, acompanhe, veja como é que o que acontece. Vocês vão entender o que o Senhor fez aqui. Tá? Eles estavam lá em cima, eles estavam lá perto do Mediterrâneo. Santorini estava lá em cima, mas a força daquele vulcão era tão grande que colapsou aquela ilha inteira dentro, sobrou só aquele pedaço, né? Inclusive, tinha muita gente lá em Santorini lá, esses dias para trás, e estava todo mundo fugindo de lá por causa dos tremores de terra, porque Santorini está sacudindo de novo. Eu acho que Santorini ela vai afundar completamente. Ela vai afundar completamente. E quando isso acontecer, o tsunami vai ser grande, muito grande. Vai ser não vai ser tão grande como foi dessa época, porque essa época a ilha, 80% da ilha foi para baixo d'água. Ficou só 20%. Então, 20% não vai fazer toda aquela destruição que foi quando ela colapsou, né? 80% dela colapsou. Mas mesmo assim, vai Israel que se cuide, Chipre também que se cuide lá em cima, Turquia que se cuide quando isso acontecer. Mas não é para agora não, gente. Eles estão imaginando que daqui a uns 100 anos ainda. Então nós não vamos ver isso, tá? Eu, por exemplo, não vou ver daqui a uns 100 anos. Eu vou estar, já estou lá em cima com o papai, né? E aqui, gente, nós encerramos mais esse capítulo. Na sua sabedoria, o Senhor levou esse povo para o deserto. A única forma de tirar o Egito do nosso coração é o deserto. Tá? Lembra, acho que foi Paulo que disse que a paz de Deus que excede todo entendimento, ou foi João, ou foi o apóstolo João? Guarde os vossos corações e as vossas almas em Jesus de Nazaré, em Cristo. Por que ele falou isso? Por que o apóstolo falou isso? Que a
paz de Deus que excede todo entendimento. Gente, ter paz quando está tudo bem é fácil, porque paz é o oposto de conflito. Quando existe conflito, significa que não tem paz. É o que o povo pensa. Mas o que João, acho que foi João mesmo que escreveu isso, não foi, gente? Agora não vou ter como observar. Mas quando o apóstolo diz isso, ele está dizendo, quando tudo estiver ruindo, a paz do eterno, que excede entendimento, como é que você vai estar em paz quando a casa está caindo, quando a bomba está caindo na sua cabeça. Mas é isso que o apóstolo diz, que a paz do eterno, que excede, que é maior do que entender o que está acontecendo, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Então, quando as coisas estiverem difíceis, tenha paz. Aí você diz, Miriam, é tão difícil, eu sei. Nossa, como eu sei. Já passei por isso bilhões de vezes. Eu estou com 72 anos, já imaginou quantas batalhas eu já tive que vencer? E eu falei várias vezes, viu, gente? Para falar a verdade, só agora que eu tenho paz na guerra. Quando as coisas estão acontecendo, eu olho para o Senhor e falo, Senhor, se eu ficar, é benção, se eu for, é lucro. Entendeu? Mas essa é a filosofia, essa é a filosofia que rege o povo de Israel. Quando a coisa está bomba caindo na cabeça deles, eles estão dentro dos bancos, eles não estão lá com medo, não. Não, eles estão cantando, brincando com as crianças. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Sorria quando a coisa estiver difícil. Louve ao Senhor quando a coisa estiver difícil. Aliás, os profetas sempre falaram isso, né? Que é na alegria do Senhor está a nossa força. O israelita sabe muito bem disso. E ele aplica isso na vida dele diariamente. Gente, o que você já pensou? Você está num lugar e aí aquela sirene louca toca a primeira vez, toca a segunda, na terceira vez você tem que já estar dentro do banco. Porque você sabe que um foguete, uma bomba do tamanho de um ônibus. Você sabe o tamanho de um ônibus? Aqueles ônibus que levam a gente de um estado para o outro? Deve caber umas 60 pessoas, né? Uma bomba do tamanho de um ônibus está vindo na direção deles. E quando essa bomba chegar ali, porque ela é teleguiada, quando ela chegar onde eles querem, ela abre, e aí ou é 4, ou é 6, ou é 8 pequenos foguetes saem de dentro dela e cada um vai para uma direção. Aí, meu filho, se cair onde você está, você não escapa. Você morre. Pode estar no bunker que for, você morre. Se ela cair em cima onde você está, você não salva. E você sabe quantas o Irã jogou em cima de Israel? Dessas? Mais de 100. Alguns foram interceptados, mas outros não foram interceptados. E caíram. E aí, gente morreu. Aí é ter paz, que excede todo entendimento. Sabendo que só acontece com você aquilo que o Eterno permitir que aconteça. Então tenha paz. Eu vou, Miriam, tentar ter essa paz. Mesmo nas situações mais difíceis, eu vou tentar sorrir, orar, agradecer. E quando eu passar por uma senhora com
com o corpo todo coberto e a cara toda coberta, eu vou pedir para o Senhor ter misericórdia de mim, porque através da minha vida aquela pessoa pode ser alcançada, né? Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar nos comentários, né? Nessas informações que eu deixo do vídeo, eu vou deixar o número do WhatsApp, tá? É só contactar, tá bom? Eu vou deixar aí, porque não adianta falar o número, porque tem aquele, o mais, né? Depois tem porque eu estou na Inglaterra, o nosso código que é 44, então eu vou deixar tudo escritinho que fica mais fácil, tá bom? Aí é só clicar naquele e você já vai ser incluído no WhatsApp. Tá bom, querido? Que seja abençoado de paz e tenha um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.